Ale e Edu, pra gente conversar um cadinho mais sobre o jogo, agora com as entrevistas coletivas, também já registradas, do lado atleticano, amigos, o Barba disse da solidez e do compromisso defensivo sendo primordiais para essa vitória. Em outro ponto da entrevista ele disse que era a semana para mostrar capacidade, falou que os jogadores se manifestaram em campo e jogaram como o torcedor merece e quer. Barba Domingues, a avaliação dessa vitória que teve ele, né, Ale? Como um dos protagonistas, com absoluta certeza, né? Teve, viu? Porque o treinador vive de apostas, né? Tem algumas que a maioria fariam e outras que pouca gente faria, né? Eu, por exemplo, não faria essa dos 3 zagueiros, porque eles nunca jogaram juntos, não estavam vivendo um grande momento individual, porque você não tem um ala pelo lado direito, pelo menos o titular, o Natanael, que apoie bem, porque você jogar com 3 zagueiros nesse desenho que ele imaginou, você não ia povoar tanto o meio-campo, que é um setor muito forte do adversário, mas deu muito certo, né? Embora o começo não tenha sido muito animador, porque logo no primeiro ataque do Cruzeiro, o Juan Tressoldi dá meio que um tapa, né, no Caio Jorge e já toma um amarelo, né? Você ter um zagueiro amarelado é sempre muito complicado no início do jogo. Mas as coisas aconteceram muito bem, né? Deu tudo certo pro Atlético, o sistema com 3 zagueiros funcionou, o Natanael não apoiou e se mostrou muito seguro, mas muito seguro ali pelo lado direito, pouca coisa aconteceu pelo setor dele, protegeu muito bem, e aí fez o simples, que é o que se espera dele, mas teve uma boa atuação, os 3 zagueiros da mesma forma, e aí você vai encontrar vários jogadores que viveram o seu melhor momento até agora com a camisa do Atlético. Para mim, o Renan Lodge é um desses. Renan Lodge é um dos casos, o Cirilo, é que o time não estava bem, ele também oscilou muito, de jogador que volta pro futebol brasileiro com um objetivo claro de brigar por convocação na Copa do Mundo. Isso quem me falou foi ele, não foi ninguém. E ele tinha potencial mesmo, né? Se ele joga nesse nível que ele jogou hoje, ele poderia estar na briga, né? Até pela carência que tem nas 2 laterais na seleção brasileira. Mas o Lodge, pra mim, fez a melhor atuação dele com a camisa do Atlético. Pra mim, o Michael da mesma forma. Pra mim, o Minda da mesma forma. Pra mim, o Cassierra da mesma forma. Então, você teve atuações individuais muito destacadas, né? Então, o coletivo funcionou bem, a aposta funcionou bem e o Atlético fez um primeiro tempo de excelência, e no segundo tempo administrou com muita sabedoria, tirando evidentemente o Lianco, né? Que é um caso a ser estudado, porque o Lianco, eu, por exemplo, votei no Lodge como melhor do jogo, né? Ele ia bater num dos melhores do Atlético. Ele ficou cara a cara, ele deu com o nariz na cara do Lodge. É um caso a ser estudado. Mas enfim, tudo certo pro Atlético, coletiva e individualmente, viu? Leitura que você faz, Edu, do trabalho coletivo do Atlético hoje, com o Barba Domingues há pouco falando, Edu. Não tem muito o que acrescentar o que o Ale falou, né? A escolha do treinador, ela é absolutamente normal que no início do jogo, ou quando sai a escalação, e que existam modificações, e que existam discordâncias, cara. Até porque a gente falava, né, Ale, no início do jogo, o Atlético era um ponto de interrogação, cara. A gente não sabia muito o que viria pro jogo. Tinha uma ideia de 3 zagueiros por conta do time que ficou em Belo Horizonte, que não viajou para jogar a Sul-Americana. Tinha a possibilidade de um volante a mais, no caso do Pérez. O Barba optou pelos 3 zagueiros, pela linha de 5, e a escolha dele deu muito certo, cara. Deu muito certo, o primeiro tempo do Atlético foi muito bem jogado. O Cruzeiro veio com uma estratégia de ter a bola, de empurrar o Atlético para o campo defensivo e colocou em prática no início. O Atlético veio com uma estratégia de compactar bastante as suas linhas, defender com uma linha de 5 e contra-atacar. A gente sempre fala isso. Não tem problema você baixar a linha e defender com muita gente. O problema é não incomodar o adversário. É aceitar a pressão. E o Atlético, ele incomodou. Desde o início, com 12 minutos, o Atlético fez 1-0 no contra-ataque.
Com meia hora, o Atlético já tinha criado 3 chances e feito 2 gols. Tudo isso em contra-ataque. Então, a estratégia foi bem pensada. O time foi bem montado e deu muito certo pro jogo contra o Cruzeiro. Pode ser que no próximo jogo do Campeonato Brasileiro, ele mude. Ele volte a jogar com 2 zagueiros, traga o Tomás Pérez pro time, pensando jogo a jogo. Mas o ideal é que ele comece a repetir mais o Atlético, mais o modelo de jogo. E eu falei no meu primeiro comentário, Cirilo, foi uma vitória com a cara do Eduardo Domingues. Porque na Argentina, o Estudiantes era isso. Não estou dizendo com linha de 5, mas era um time que se defendia mais do que atacava o adversário. Era um time que estava primeiro preocupado em tirar espaço, jogar com linha um pouco mais baixa e contra-atacar com velocidade, bola longa, velocidade pelos lados do campo. Hoje foi um Atlético mais com a cara do treinador e deu muito certo hoje, ponto, contra o Cruzeiro. A postura do Atlético foi diferente. Eu queria falar sobre isso. Sobre postura, sobre atitude. Tava faltando, cara. Há quanto tempo o torcedor do Atlético não via o time com atitude, com muita entrega, com muita concentração. E isso faz muita diferença, principalmente no clássico. Principalmente no clássico. Então, hoje não tem muito o que questionar. Fez boas alterações, mexeu bem no time. O Atlético controlou o jogo, inclusive sem a bola, contra o Cruzeiro. E o Cruzeiro teve muita dificuldade. Acho que, primeiro, a parte física pesou em determinado momento. O jogo da Libertadores contra o Boca refletiu hoje, diante de um Atlético que esse time aí ficou treinando durante a semana. E eu acho que o Cruzeiro criou pouco. Foram 2 chutes na direção do gol, se não estiver enganado, uma defesa do Everson, ou apenas um chute na direção do gol. Muito por mérito do Atlético, muito por mérito do Galo. Então, uma noite para se exaltar o que foi feito pelo treinador, pelos jogadores. Então, só para completar, eu queria falar sobre o Lianco. O Lianco não pode fazer o que ele... Não é a primeira vez. Infelizmente, me parece que não vai ser a última. Aliás, já foram algumas vezes, né? O Lianco, ele poderia ter prejudicado o Atlético no jogo. Um momento que o Galo estava com 2 a mais em campo, sabe? Vencendo por 3-0. Um destempero completo. No primeiro tempo, o Alê lembrou bem, o árbitro já havia chamado a atenção dele. Para de falar, de conversar, de botar dedo na cara. No lance com o Caio Jorge. Exato. Comecinho do jogo na linha aqui, de fundo. Ele, 5 minutos depois, fez a mesma coisa, cara. Aí o árbitro não tem o que fazer. Ele avisou. E no segundo tempo, um lance completamente desnecessário. E Lianco, de cabeça fria, que eu imagino que você esteja agora, o Lodge, ele agiu como um irmão mais velho com você, cara. Ele agiu como um pai, talvez, falando pra você botar a cabeça no lugar. Ele não quis jogar pra galera como você, Edu, vários momentos, tenta jogar pra galera. Então, não leva a mal o que o Lodge fez, não. Que jogo do Maicon, hein, gente? Grande jogo do Maicon. O Thiago votou nele realmente. Um dos nomes lembrados aqui nesse pós-jogo que tem que ser destacados é o Maicon, né, cara? E é uma liderança técnica no meio campo. E aparentemente, não conheço dia a dia de clube, a gente não conhece mais, mas parece também ser uma liderança no sentido da palavra mesmo, além da liderança técnica, né? Liderança de vestiário também, né? Um cara experiente, né, Edu? E assim, tem vários caras aí que poderiam ter sido eleito o melhor da partida, né? Eu falei do Lodge, mas o Michael também, o Cassierra, o Minda, jogadores que jogaram muita bola, mas muita. Agora, o Michael tem essa questão da organização, né? De ser um treinador em campo, inclusive ele não era o capitão hoje, mas era o cara que também questionava mais a arbitragem. Então, assim, é um cara que soma muito também por esse aspecto, jogou muita bola, mas também ajudou muito a coordenar as ações dentro do campo, né, Edu? É uma liderança, né, cara? Uma liderança do elenco que fez muita falta, tá, Cirilo? Lembrar que o Maicon teve uma lesão um dia antes da final do Campeonato Mineiro, ou 2 dias antes, foi numa quinta-feira. E ficou um longo período parado. Lembrando que o Minda chegou muito mal fisicamente, foi pra data FIFA e voltou lesionado. E o Cassierra também teve muita dificuldade para entrar na parte física bem. São reforços do Atlético que chegaram. O próprio Lodge falou que ficou devendo mesmo em alguns momentos, que está se recuperando aos poucos.
Então a gente está falando de 4 reforços de 2026 que chegaram e que foram os melhores em campo hoje no Clássico. E dando resposta. Tomara que sigam dando resposta, né? As análises feitas são sobre o jogo de hoje. O Atlético, ele precisa mais que isso. Ele precisa que o Maicon, que o Minda, que o Cassierra, que o Lodi, que o Bernard, muito elogiado pelo Barba, pro Barba for melhor em campo, taticamente, que o Juan, que essa turma, que o Natanael elogiado pelo Alê defendendo, que eles não sejam jogadores de atuações esporádicas. Constância. O Atlético precisa de constância. Edu. O Atlético precisa de bons jogos dessa turma por mais vezes, Thiago Reis. Ô amigos, das frases do Barba Domingues, vocês disseram um pouco disso também. O Barba falou dessa história do compromisso, a palavra compromisso chamou atenção. Quando ele fala de compromisso defensivo, de solidez, depois ele se refere à torcida, os caras jogaram como o torcedor que é. Enfim, é evidente que a qualidade técnica, ela é fundamental, né? Você jogar uma Série A do Campeonato Brasileiro e ganhar o salário que essa turma do futebol profissional brasileiro ganha, você tem que ter qualidade técnica apurada, né? Você tem que ter um bom fundamento, saber dominar uma bola, se posicionar bem, saber a hora de dar um passe ou finalizar, saber a hora de preencher um espaço ou não, tomar uma decisão inteligente ou não. Mas meio caminho andado para agradar torcedor é entrega, né, cara? É se entregar em campo, é se doar em campo, é suar a camisa, é jogar firme. E o Atlético hoje, desde o começo do jogo, conversava com o Edu aqui durante o jogo, com as primeiras ações do jogo já dava pra ver como os caras hoje estavam se entregando, se jogando em toda a bola, compactos, impressionante, assim. Aí é comportamento. O torcedor percebe comportamento ali e responde, corresponde. Então o que tava faltando pro Atlético sobrou hoje. Comportamento e, como o Barba disse, compromisso, Ale. E é uma das vantagens, uma das muitas, né, de você acompanhar o jogo no estádio. Porque você sente a energia, né? É uma chegada, é uma dividida, é uma comemoração de uma jogada, mesmo que seja defensiva. Aí você fala assim, pô, hoje o time tá na pegada, né? E a gente sentiu isso. E eu acho também que o comportamento, né, a proposta tática, que poderia ter sido pensada também pro jogo contra o Flamengo, né? Que foi o último jogo do Campeonato Brasileiro, foi aquele 4-0 pro Flamengo, com muita liberdade, e que vocês, eu não estava aqui, né, mas vocês questionaram bastante, porque você vai jogar contra um time que está vivendo o melhor momento, que tecnicamente é mais forte, você tem que tomar cuidados, né, defensivos, né, você tem que se proteger um pouco mais. E eu acho que as dificuldades, as muitas dificuldades que o Atlético está passando, ou eu tava pelo menos, né, fizeram com que ele pensasse o plano tático dele. Talvez, se ele tivesse aí o Vitor Hugo, tem sido o jogador mais regular do Atlético nessa temporada, se ele tivesse aí o Coelho, que é o cara que mais corre no Atlético nessa temporada, se ele tivesse à disposição o Hulk, talvez ele não viesse com essa proposta, né? É umas loucuras, esse time nunca jogou junto, talvez não tenha treinado junto, né? Porque ele enfrentou desfalques, dificuldades, até de repente o Vitor Hugo zagueiro, talvez tivesse a preferência dele. Então, assim, eu acho que tudo que antecedeu esse grande jogo fez com que também o Atlético modificasse um pouco a sua forma de jogar, sua atitude em campo, e aí essa entrega meio que foi agasalhada aí por esse desenho, por essa proposta. E evidentemente que tem a situação que você ressaltou, né, o Cirilo? Porque se tem tudo isso, e o Minda não joga bem, o Cassierra não joga bem, sabe? Se o Lodi não joga bem, se o Maicon não joga bem, se o Natanael... Depende do dia dos caras também, né? Então acho que é uma junção de fatores. E tem mais um também que eu não queria falar, mas eu tenho que falar, porque o Hulk é um monstro, e eu tô à vontade, porque eu tenho uma relação pessoal com ele, eu gosto dele, é uma pessoa boa, uma pessoa do bem, e um cracaço de bola, um ídolo do torcedor. Mas não é um absurdo, não é inédito, que, por exemplo, o Minda tem 20 anos, né, 22 anos, que ele se sinta mais leve, né, sem ter que jogar pro Hulk, por exemplo, ou o Cassierra, que tá chegando agora,
que mais ou menos tem que servir o grande ídolo do clube, deles jogarem mais leves. Eu não tô falando que o Hulk atrapalha, pelo contrário, é um jogador que tem a sua história aí, tem os seus números, tem as suas conquistas, não precisa provar nada pra ninguém. Mas tô falando que de repente, principalmente os caras do ataque, será que eles não entraram mais tranquilo? Sabe, mais à vontade? Será que é uma coincidência que eles, os dois inclusive, pra mim, fizeram a melhor partida com a camisa do Atlético? Então, sabe, um montão de coisa que conspirou para que tudo caminhasse com excelência pro lado do Atlético. Eu não acho que o Alê falou bobagem, não, a respeito do Hulk, porque eu não me recordo se foi contra o Juventude ou contra o Atlético Paranaense, acho que foi contra o Juventude. Tem 2 jogadas em que o Minda puxa contra-ataque e não toca pro Hulk. Inclusive, numa dessas jogadas sai um gol do Atlético. E o Hulk fica pé da vida, cara. E isso inibe jogador mesmo, ainda mais jovem, como falou o Alê. É possível que o atleta se sinta um pouco mais leve e renda mais. Mas você falou aí a palavrinha, comprometimento. E para mim, alguns recados estão sendo dados. Já tenho falado isso ao longo das últimas semanas. Hoje falei muitos. Falei muitos durante a transmissão. Hoje o Pacini entrou para ser o rapidinho da esquerda, né? À frente do Lodge. Tinha o Dudu. O Scarpa foi preterido, o Dudu, o Alexander mais uma vez. Do Dudu tem mais uma, né? O Dudu tem 12 jogos, né? Também. Então assim, o comprometimento, ele é fundamental no futebol, ele é fundamental no grupo. Eu sou um cara, ô Cirilo, que eu cobro muito jogador de futebol, porque eu acho que eles são os grandes protagonistas e precisam ser cobrados como protagonistas. E eu adoro quando o jogador cala minha boca jogando futebol. Adoro. Eu falei muito sobre o Gerson do Cruzeiro. O Gerson ainda tá muito aquém, tá longe de ser aquele Gerson. Tô dizendo que eles estão me escutando, não, até acho que não. O único que tá escutando é o Hulk, né? O Thiago falou algumas vezes. Mas o Gerson, ele deu a resposta no campo, cara. Aliás, o que jogou de bola hoje o Gerson de novo, uma sequência absurda de jogos de altíssimo nível. Se ele tivesse jogando 3, 4 jogos antes do que ele tá jogando agora, estaria sim sendo falado em seleção brasileira. E esses caras do Atlético... Tá jogando mais que o Paquetá, desculpa. Tá jogando mais que o Paquetá. Mas o Paquetá tá no Flamengo, né? É diferente. A cobrança... Aliás, o Hulk, se tiver 2 jogos, já vão pedir ele na seleção porque ele tá no Fluminense. Mas vamos lá. Esses jogadores do Atlético eu bati, acho que tem problema, o vestiário tá cheio de maçã podre. Esses caras hoje deram uma resposta. O comprometimento em campo hoje calou a minha boca. E eu admito assim, sem problema nenhum. Hoje o que esses caras fizeram em campo calou a minha boca. Assim como que o Gerson do Cruzeiro tem feito nos últimos jogos, calou minha boca em relação às críticas. Não tem problema nenhum em vir pro microfone e falar, hoje esses caras fizeram o que o torcedor espera que eles façam. E depois vamos falar um pouquinho sobre o time que perdeu, o Cruzeiro também, que, na coletiva, perguntando se o Cruzeiro não está sendo subestimado. Gente, os últimos 10 jogos, 6 vitórias, 1 empate, hoje foi a 3ª derrota. É porque eu sei que dói no clássico, dói pro torcedor. Mas vamos lá, com calma, né? O Arthur Jorge elevou muito o nível desse Cruzeiro. E eu repito, a derrota hoje tem méritos absolutos do adversário, do Atlético, mas tem muito peso físico do que o Cruzeiro fez contra o Boca no meio de semana e o que o Cruzeiro precisa fazer contra a Católica. Aliás, o jogo contra a Católica pode ter um peso físico do que o Cruzeiro fez contra o Boca e do que o Cruzeiro tentou fazer hoje contra o Atlético. Então um alerta tá ligado para esse jogo contra a Católica no meio da semana. Jogo complicadíssimo, de um risco altíssimo físico pro Cruzeiro. E daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o Cruzeiro, né? Mas o Gerson foi contratado para ser o melhor jogador do time e já é. Há algum tempo ele já é o melhor jogador do Cruzeiro. Nessa aí dos jogos, o Bernard fez o 11º dele e o treinador fez um montão de elogio para ele. Então é difícil imaginar, que ele não vá completar mais de 12 jogos, se bem que o Bernard talvez, se fosse sair, era pra fora do país, né? Mas com esse carinho que o Barba tem com ele, é até difícil imaginar. O Bernard não rouba o Atlético.
Não. A gente falou de comprometimento, o Bernard pode estar mal tecnicamente, com problema individual, mas comprometimento do Bernard nunca faltou com o Atlético. Aliás, outro que não rouba o Atlético, é bom deixar bem claro, é o Igor Gomes. O Igor Gomes não rouba o Atlético. Te parece que ele desistiu? Ele falou, não dá mais. Mas é que tecnicamente ele tem as limitações, mas ele é um cara que corre, que se mata, né? Agora, o Dudu tem 12 jogos. Será que vão botar o Dudu no Campeonato Brasileiro? Tem 12. Se você enxerga o Dudu com o mercado em outro clube, não é pra pôr. O Scarpa tem 10. O Renier completou o 11º. Então, são coisas que devem ser pensadas a partir de agora. Esse pessoal aí tem obrigação, para não ficar ruim para eles, de dar uma resposta na Sul-Americana aí contra esses Juventude, esses velha guarda, esses times horrorosos aí da primeira fase da Sul-Americana. Esses caras têm que se coçar, né? Porque daqui a pouco, sabe o que acontece? Ninguém vai querer esses caras que são bons de bola em nenhum time. Em nenhum time. Que essa nhaca que os caras estão... Não é no Atlético, não. É em nenhum time, pô. Time nenhum no mundo vai querer jogador que não quer jogar, sabe? A impressão, eu não quero ser covarde, injusto com ninguém, mas a impressão de quem tá nos jogos, que assiste, que acompanha, é que esses caras estão numa rotatividade abaixo. Que esses caras estão chateados de terem poucos minutos, de estarem na reserva. Eu tenho certeza absoluta que o Dudu vai embora hoje pra casa, pé da vida, mas muito puto. Falei palavrão de novo, né? Agora escapou. Mas muito pé da vida que ele não entrou e o Pacini que entrou. Mas é porque, Dudu, você precisa ter mais comprometimento, cara. Você precisa jogar uma Sul-Americana e entender que a camisa que você tá vestindo é do Atlético. Vale o mesmo pro Scarpa, vale o mesmo pro Alexander. Pô, alguém duvida da qualidade desses caras, gente? Esses caras estão entre os melhores desse elenco aí. Mas eles precisam querer. Se eles não quiserem, o Barba não vai querer. E outro clube também não vai querer levar. É isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueça de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente tá trazendo esses cortes aí do nosso Atlético todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, todo mundo feliz, né? Nesse domingão, 3-1 Atlético. Muita gente esperava uma derrota, né, pessoal? Pelo momento que o Atlético tava passando, mas clássico é clássico, né, pessoal? E então é isso, 3-1 e vamos comemorar, pessoal. Ultrapassamos eles na tabela, né? E é isso aí, galera. Bom domingo a todos, um forte abraço e até o próximo vídeo, galera. Fui!